presidente Rogério Rosso, relator Jovair Arantes, colegas parlamentares, primeiro eu quero tranquilizar os milhões de brasileiros que estão aqui a nos assistir, que alguns pronunciamentos que revelam desequilíbrio emocional, transtorno, ameaças, inclusive, eivado de coisas que não correspondem à realidade, são realmente, mais do que reprováveis, deploráveis. É muito triste a gente assistir num momento feito esse, deputados ameaçarem a população brasileira. Mas feito esse registro, senhor presidente, eu quero dizer que nós chegamos no momento crucial desse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um momento histórico em que os olhos de todo o país estão voltados para esta comissão. O momento em que cada um de nós irá aqui fazer uma escolha, em nome de milhões de brasileiros que representamos, em que o Brasil, que tipo de país nós vamos ter pela frente. É essa a opção que nós estamos iniciando aqui, nesse momento, a tomar. Acho até que pronunciamentos anteriores, agressivos, revelam o temor de uma derrota iminente que vai começar hoje à noite, com esta comissão votando majoritariamente pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a história nos marcará para sempre pelo voto dado. Esta comissão seguiu à risca as regras e prazos determinados pela Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Lei 1079 de 1950, sobre crimes de responsabilidade. Recebemos aqui os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que juntos com Hélio Bicudo são autores da denúncia. Indicados pela defesa da presidente Dilma, estiveram o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o professor Ricardo Lodge e, por fim, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. A presidente Dilma Rousseff teve, portanto, assegurado o seu amplo direito de defesa e o exerceu. Não há a menor dúvida quanto a isso. Ouvidos todos os lados, chega a hora do veredito. O parecer produzido pelo relator Jovair Arantes é bastante robusto, consistente e, em função de inúmeros indícios e constatações, concluiu de forma clara que a presidente Dilma infringiu a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal e praticou crimes de responsabilidade tipificado na lei 1079 de 1950. A presidente definitivamente violou a Constituição brasileira. E destaca 2 pontos, deputado Jovair, com todo respeito e admiração. As pedaladas fiscais, nome dado à manobra pela qual bancos públicos financiaram o Tesouro, pagando bilhões em benefícios e, principalmente, políticas de incentivo econômico. E esses bancos esperando meses para receber por esses adiantamentos. As pedaladas, ou melhor, o crime fiscal, o crime orçamentário, foram comprovados pelo Tribunal de Contas da União e estenderam-se no ano de 2015, portanto, dentro do atual mandato da presidente Dilma. E não houve aqui, por parte da defesa, posicionamento convincente em sentido contrário. O ministro José Eduardo Cardoso, que aqui retornou hoje, seguiu apenas uma narrativa de quem sabe que está derrotado e se prepara para exercer o papel de oposição ao governo que vai se instalar no país. A própria presidente Dilma Rousseff confessa que recorreu às pedaladas, ao dizer que outros também as praticaram, e mente ao querer que entendam que agiu assim apenas para pagar benefícios como a Bolsa Família. No documento assinado pelo próprio ministro da Fazenda e encaminhado a esta comissão de orçamento, os valores devidos à Caixa Econômica Federal para pagamento de programas sociais
representavam apenas, deputado Javaí, 3% da dívida que os bancos públicos cobravam do Tesouro. Mais de 40% foram destinados ao BNDES. E o BNDES, nos governos Lula e Dilma, tornou-se um banco para financiar, com o dinheiro dos brasileiros, projetos em países amigos do PT, como o Porto de Mariel, na ilha de Cuba, dos irmãos Castro, construção de usina siderúrgica, estaleiro e metrô na Venezuela, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e de gasodutos na Argentina, de Cristina Kirchner, por exemplo, entre outros. O parecer do relator, deputado Javaí Arantes, também aponta como justificativa para o processo de impeachment a abertura de créditos suplementares por decretos assinados pela presidente Dilma sem a devida autorização do Congresso Nacional. Isso é crime, está escrito na Constituição Federal. Portanto, como bem disse a advogada Janaína Pascoal, estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Importante também ressaltar as consequências ao Brasil e aos brasileiros dos crimes cometidos. E recorro à frase dita a esta comissão pelo jurista eminente Miguel Reale Júnior, aspas, crime não é só pôr a mão no bolso do outro e roubar. Crime também é eliminar as condições desse país de ter desenvolvimento cuja base é a responsabilidade fiscal. O fato é que esses crimes são de tal ordem graves que permitiram esconder a realidade das contas públicas e resultaram na crise que penaliza fortemente milhares de famílias brasileiras, principalmente aquelas que mais precisam, com desemprego recorde, inflação alta e perda de renda. Ao ocultar o rombo, a presidente mentiu às famílias ao criar a ilusão de que elas poderiam manter seus filhos nas creches, nas faculdades e em outros programas sociais prometidos na campanha eleitoral. O programa Brasil Carinhoso é um exemplo. No ano eleitoral, senhor presidente, foram investidos 800 milhões de reais. No ano seguinte, o valor efetivamente aplicado foi de 13 mil reais, que deve ser bem menor do que o salário de um petista graúdo encabidado no governo federal. Todos esses problemas que o país enfrenta, a economia arruinada, roubalheira desenfreada e os crimes cometidos pela presidente Dilma, que estão comprovados no relatório, são consequências do modus operandi e do caráter que o PT revelou ao longo do tempo. Para o PT, os fins justificam os meios, e as leis que valem para os outros, nunca para eles, que se julgam estar acima delas. Todavia, infelizmente para o PT, e lembrando a Abraham Lincoln, podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. O PT, que hoje prega o respeito às leis em defesa do mandato da presidente Dilma, é o mesmo PT que votou contra o texto da Constituição em 1988. Assinou a Carta Magna porque, nas palavras de Lula, era apenas, aspas, nas palavras de Lula, aspas, o cumprimento formal da sua participação na Constituinte. Vem de lá. O PT que hoje defende uma presidente da República que desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal é o mesmo PT que em 2000 votou contra essa lei, que foi um marco na organização das contas públicas. O PT que hoje diz que impeachment é golpe é o mesmo PT que apoiou 50 pedidos de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, Itamar e Collor. O PT que diz hoje
que, apesar de toda a fundamentação em centenas de páginas da denúncia aqui analisada e do relatório por esta comissão produzida, é o mesmo PT que apresentou em junho de 1994 pedido de impeachment do presidente Itamar, com apenas uma página, por ver crime na apresentação de um pacote de medidas econômicas. Está aqui um pedido de impeachment assinado pelo PT contra o presidente Itamar Franco. Uma página sequer, uma página. O PT que hoje diz que impeachment é golpe, o PT que hoje chama a imprensa de golpista, apenas por ela reportar os crimes e desmandos praticados pelo governo, senhor presidente, senhores deputados, é o mesmo PT que em 1992 pediu apoio da Rede Globo para o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Está aqui a foto. Continuando, deputado. Continuando, deputado. O PT que arruinou a economia é o mesmo PT que se posicionou contra o Plano Real, que chamou o Plano Real de estelionato eleitoral em 1994. O PT que em 1992 criticava o loteamento de cargos pelo governo Collor contra o impeachment, é o mesmo PT que hoje abre um feirão vergonhoso de ministérios e posições em todos os escalões, com esse mesmo objetivo, além de outro, e advirto aqui, além de outro, levar para o cadafalso partidos da base aliada, até então humilhados e tratados como subalternos. Portanto, senhores, estamos há pouco tempo de uma grave decisão. Vamos definir qual Brasil nossos eleitores, filhos e netos, merecem e terão daqui para frente. Estamos diante do nosso juízo final. Ficará registrada na história de cada um a sua decisão, o seu voto. E a história não esquece, a história não perdoa, a história não nos dará uma segunda chance. É chegada a hora de decidir que Brasil queremos. O Brasil do mensalão? O Brasil do petrolão? Dos pichulecos? O Brasil com uma organização criminosa infiltrada dentro do governo federal, como afirmou um dos procuradores da Lava Jato? O Brasil governado por uma presidente da República que se elegeu com uma campanha financiada por propina do petrolão? Por uma presidente que afirmou que faria o diabo nas eleições e assim fez? Vamos escolher ficar com o Brasil governado por uma presidente que mentiu ao país, que prometeu reduzir as contas de luz, a taxa de juros, controlar a inflação, que jurou que não haveria tarifaço, que não mexeria nos direitos dos trabalhadores e que, eleita, traiu os brasileiros? Vamos optar pelo Brasil governado por uma presidente que permitiu que o maior escândalo de corrupção do planeta se desenvolvesse debaixo do seu nariz e nada fez, mesmo tendo à disposição as informações que quisesse pelos cargos que ocupou? Vamos permitir que o Brasil seja governado por uma presidente que desrespeita as instituições, ataca a imprensa e que trama para atrapalhar as investigações da Lava Jato, que atua com o aparato do Estado para proteger Lula da justiça? É esse o Brasil que queremos? O Brasil em que o ministro Jacques Wagner, braço direito da presidente, defende sair, me perdoa a expressão, mas está gravado isso, defende sair na porrada com aqueles que protestam contra Lula? Para concluir, deputado. Eu gostaria de utilizar o tempo restante da minoria. Ok, é isso? Então, okay. Já usou 15, presidente. Eu vou usar mais 5 minutos, senhor presidente. Então, Não, mas é... minoria fica sem tempo. Ele vai ceder. Ok. O Brasil em que um ex-presidente manda
um ex-presidente manda a Receita Federal parar de investigar o seu instituto? É esse o Brasil que nós vamos votar hoje à noite? É o Brasil da desesperança proclamada na célebre frase de Rui Barbosa, aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É esse o Brasil? Não. Não é esse o Brasil que milhões de brasileiros que protestam lá fora, mobilizados em todos os cantos do país, querem e merecem. Não é este Brasil que seus filhos e netos merecem. Temos o dever de votar por um Brasil com novos rumos, por um Brasil que respeita a Constituição e as instituições, por um Brasil que ofereça oportunidades iguais aos seus filhos, sem favorecimento ou compadrio, por um Brasil que tenha condições de recuperar a sua economia, de reencontrar o caminho da estabilidade e do crescimento. Temos a obrigação de votar pelo Brasil que seja capaz de devolver às famílias os empregos que lhe foram tirados, a renda que lhe foi consumida pela inflação e os sonhos que foram ceifados pelas mentiras contadas ao longo desses 13 anos. É por esse Brasil que temos que votar hoje. E ao contrário do que o PT prega, o Brasil não está dividido. Ninguém pode ser contra um projeto de reconstrução nacional, contra a democracia e o pleno funcionamento das instituições. A Constituição, senhor presidente, senhores parlamentares, não pode ser interpretada a serviço do PT, mas sim em proteção de todos os brasileiros. O PSDB vota pelo impeachment, porque entende que o Brasil não merece ser governado por uma presidente da República que cometeu crime de responsabilidade de forma consciente e continuadamente, que mentiu aos brasileiros, que fraudou as eleições e violou a democracia, destroçou a economia e que fez vistas grossas ao maior escândalo de corrupção da história e se beneficiou dele. Aviso aos navegantes: o Brasil que queremos e merecemos não é esse governado por uma presidente desenganada. Uma presidente desenganada. Portanto, senhores, a hora é agora. Votem sim ao relatório produzido pelo deputado Jovair Arantes. Votem sim para celebrar a união dos brasileiros e restaurar a confiança e a esperança no futuro. A história cobrará caro daqueles que votarem não, e pela escolha que fizeram, serão cúmplices de uma presidente da República mais do que desacreditada, mas que cometeu crime de responsabilidade e que tantos atrasos, prejuízos e sofrimentos provocou ao país. Estamos muito confiantes que esta comissão, em sua maioria, irá votar pelo Brasil, tão sonhados pelos brasileiros. Irá votar, sim, para que a nossa democracia se fortaleça ainda mais e para que os brasileiros sintam orgulho dos seus representantes. E é importante que a sociedade esteja mobilizada e alarmada até o último minuto desse processo, para que a sua vontade seja cumprida por esta Câmara de Deputados. Encerro com a frase de José Saramago, aspas, nada me chateia mais do que ouvir um político dizer que não devemos criar alarme social. A sociedade tem de estar alarmada, que é a sua forma de estar viva. Por fim, faço uma homenagem para toda a gente brasileira que exercita a sua plena cidadania por um Brasil digno e justo. Viva o Brasil!